Especialistas Especialistas defendem decisão da Anvisa de não autorizar a importação da vacina russa Sputnik V. Atraso na chegada de imunizantes. Salvador só tem vacinas da Coronavac para aplicar a segunda dose até sexta-feira. Homem morre ao inalar fumaça de incêndio que destruiu loja de móveis no bairro de São Cristóvão. Laje desaba e deixa 3 feridos em Boa Vista do Lobato. No futebol, a preparação do Vitória para enfrentar o Vitória da Conquista pelo estadual e todos os detalhes da partida desta noite entre Bahia e Guabirá pela Copa Sul-Americana. Olá, boa noite. O sonho de ter mais uma vacina contra a Covid-19 para aplicação no Brasil, a Sputnik V, ficou um pouco mais distante depois da decisão da Anvisa, que optou por vetar a importação do imunizante. Especialistas defendem a decisão e dizem que ainda faltam informações precisas sobre a vacina. Os técnicos da Anvisa afirmaram que encontraram falhas nos estudos e processos produtivos da vacina e também ressaltaram a falta do relatório técnico do imunizante. Além disso, os responsáveis pela análise afirmaram que é preocupante a presença de um adenovírus, ou seja, um grupo de vírus que pode causar gripes ou problemas intestinais. Esse vírus, como nós falamos, ele deve ser não replicante, ele não deve multiplicar, ele não deve replicar para que ele não venha causar a doença nessa pessoa. No geral, essas infecções são leves na grande maioria das pessoas, porém, pessoas com imunidade baixa, elas podem vir apresentar quadros mais graves. A análise feita ontem pela agência aconteceu por causa do pedido de importação de quase 30 milhões de doses por 10 estados brasileiros, inclusive a Bahia. A Anvisa tentou adiar a data por falta de informações, mas não teve autorização do Supremo Tribunal Federal. O resultado gerou polêmica. De acordo com esta infectologista da Fiocruz, o parecer da Anvisa deve ser respeitado e os estudos solicitados devem ser entregues. Mas eu acredito na competência técnica, né, dessas pessoas que fizeram essa avaliação. Eu creio que nesse momento o que é necessário é que a agência, a farmacêutica que produziu a vacina, entregue o mais rápido possível as informações, né, necessárias, as informações que estão sendo solicitadas pela Anvisa, porque nós necessitamos da vacina. A vacina, ela é necessária, então é preciso que haja celeridade nesse processo. Em resposta à decisão da Anvisa, a CESAB afirmou que os governadores podem pedir a judicialização do caso para que a análise seja refeita. Além disso, alertou que caso o STF entenda que a Anvisa foi clara em provar que há evidências suficientes para que não seja feita a importação, a decisão estará tomada e a vacina não será entregue, pelo menos até que haja uma nova decisão. Em entrevista à Band News FM, o governador do Piauí, Wellington Dias, destacou a eficácia da vacina e disse que a negativa da Anvisa para importação tem fortes relações políticas. Fizemos uma agenda com a Rússia. Técnicos cientistas da Gamaleia, também da Agência Reguladora da Rússia e do Ministério da Saúde da Rússia, afirmaram com muita segurança que é uma vacina segura, eficaz, já aplicada em milhões de pessoas. Nós esperamos que eles possam agora, tecnicamente, cientificamente, responder aos pontos que foram apresentados no relatório da Anvisa e precisamos saber quem está com a verdade. E o atraso na chegada de mais imunizantes tem afetado o cronograma de vacinação. Aqui em Salvador, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, só tem vacinas da Coronavac para aplicação da segunda dose até sexta-feira. O dia começou diferente para a Dona Maria. Com 65 anos, hoje foi o tão esperado momento de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. É um sentimento de muita gratidão a Deus,
aos cientistas e a todos os profissionais da área de saúde. Poucos carros atrás, na fila do drive-thru montado no campus de Ondina, da UFBA, estava seu Benjamin, que deixava transbordar a alegria de finalmente estar completando a imunização. Muita felicidade, é claro. Agora vou estar muito mais satisfeito depois que todo o Brasil estiver vacinado. Os 2 idosos fazem parte do grupo de mais de 196 mil pessoas que já receberam as 2 doses da vacina que protege contra o coronavírus aqui em Salvador. Na primeira dose, já são mais de 500.200 pessoas imunizadas. Desse total, 77% são idosos. Mas a busca pelas vacinas tem deixado muitas pessoas confusas sobre onde ir e quais filas enfrentar. Atualmente, a capital baiana conta com 36 postos ativos para vacinação contra a Covid. São 16 drive-thrus e 20 pontos fixos. Primeiramente, estar atento ao que está sendo divulgado diariamente, que são os cards, tanto nas mídias sociais do prefeito, do secretário de saúde, como também no site da Secretaria Municipal. E também conferir qual ponto de vacinação é equivalente para o recebimento de primeira dose e quais os pontos disponíveis para a segunda dose. Cada local tem um grupo específico recebendo a vacina. Por exemplo, no Centro de Convenções, que hoje de manhã estava com fila de mais ou menos 2 horas de espera, está aplicando apenas segundas doses nos idosos e profissionais de saúde. Uma ferramenta importante é o filômetro. Seu Roque deu uma conferida no site antes de sair de casa. Nos dá realmente uma ajuda muito grande. Pela manhã eu olhei, eu moro aqui na Pituba, então facilitou. Nos últimos dias em que a gente já estava monitorando que íamos ter dias cheios de vacinação, houve uma melhora na procura, né? Considerando que a gente estava com uma taxa de abandono muito alta. Mas ainda assim a gente verifica que tem dia a dia, vai tendo um acumulado de pessoas que não comparecem para receber a segunda dose. Uma outra estratégia que foi adotada pela Prefeitura para tentar reduzir as filas foi a marcação de horários para a aplicação da segunda dose. Mas poucas pessoas têm usado o sistema. Além disso, hoje a Prefeitura lançou o QR Code da vacinação, uma ferramenta de triagem também para diminuir o tempo de espera. Mas como montar toda a estrutura de vacinação quando o problema maior é a falta de doses? A capital baiana só tem imunizantes da Coronavac para aplicação da segunda dose até esta sexta-feira, segundo o secretário municipal de saúde. O que preocupa, já que 20 mil pessoas estão programadas para receberem a vacina neste final de semana. Nós necessitamos aí, para garantir a imunização das segundas doses, sábado e domingo nós precisamos de mais doses. Lembrando que já na quinta-feira completam 15 dias que o governo federal não envia doses da Coronavac. A aplicação da segunda dose para as pessoas que receberam a vacina de Oxford está garantida, pois o município tem 34 mil doses em estoque. E amanhã começa a vacinação dos trabalhadores da limpeza a partir de 50 anos. E, além disso, vai ser ampliada a imunização dos profissionais da área de segurança com 40 anos ou mais e biomédicos. Agora eu converso com a repórter Milene Rios, que traz o balanço das últimas 24 horas sobre o coronavírus aqui no estado. Boa noite, Milene. Quais são as informações? Boa noite, Mariana. De ontem para hoje, a Bahia registrou 107 mortes provocadas pela Covid. Como a gente pode observar aqui no gráfico da Secretaria de Saúde, olha só, também foram 4.076 novos casos da doença confirmados aqui na Bahia. Nesta outra tela, que a gente pode ver aqui agora, um panorama geral do vírus aqui na Bahia, o total de casos confirmados chegou a 889.931 registrados da doença em todo o estado desde o início da pandemia. E o total de casos ativos hoje chega a 15.627, como a gente pode observar nesta tela aqui, que significa o número de pessoas infectadas neste momento. E a ocupação dos leitos de UTI se mantém estável. Em toda a Bahia está em 82%, como a gente pode ver aqui neste número, e em Salvador está em 76%. Mariana. Obrigada, Milene. Boa noite. E já a seguir, Laje desaba e deixa 3 feridos em Boa Vista do Lobato. E ainda, homem morre ao inalar fumaça de incêndio que destruiu loja de móveis no bairro de São Cristóvão.
O incêndio em uma loja de móveis no bairro de São Cristóvão, em Salvador, provocou a morte de um idoso. A loja de móveis começou a pegar fogo na manhã de hoje. A ferragem que sustenta a estrutura da fachada do estabelecimento desabou e o teto da loja também foi destruído. O único funcionário que estava no local conseguiu sair sem ferimentos. O idoso de 68 anos que morreu era dono de uma loja de rações próxima ao estabelecimento atingido pelo fogo. O homem, identificado como Antônio Aguinaldo Freitas, inalou a fumaça do incêndio. Ele foi levado para a UPA do bairro, mas não resistiu. O Corpo de Bombeiros informou que usou 3 caminhões para controlar o fogo. As causas do incêndio estão sendo investigadas. E a laje de um imóvel desabou e deixou 3 pessoas feridas no bairro de Boa Vista do Lobato, aqui em Salvador. Eu vou falar agora com Arthur Queiroz, da Rádio Band News, que traz as informações sobre esse caso para a gente. Oi, Arthur, boa noite. De que altura essas pessoas caíram e qual é o estado de saúde delas? Oi, Mariana, muito boa noite para você. Foi de uma altura de cerca de 6 metros que essas pessoas caíram. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essas vítimas têm 51 e 33 anos. Elas foram levadas para o Hospital Geral do Estado, mas o quadro de saúde delas, felizmente, não é considerado grave. Agora, a Codesal fez uma vistoria nesse imóvel, a gente está vendo aí algumas imagens dele, e constatou que esse desabamento da laje aconteceu porque a laje não estava bem ancorada e também por causa de uma concentração de concreto, Mariana, em um ponto da estrutura, por isso que esse desabamento acabou acontecendo, com 2 pessoas feridas por lá. Arthur, hoje teve uma operação para combater o tráfico de mulheres para exploração sexual. Qual foi o balanço dessa operação? Isso mesmo, Mariana. Ao todo foram cumpridos 17 mandados, 9 de busca e apreensão e os demais de prisão preventiva. Esses mandados foram cumpridos em 6 cidades brasileiras, além de cidades de outros 5 países. No caso, Paraguai, Estados Unidos, Espanha, Portugal e também Austrália. Aqui na Bahia foram 2 mandados cumpridos de busca e apreensão na cidade de Lauro de Freitas. De acordo com a Polícia Federal e também a Polícia Internacional, que é a Interpol, esses agenciadores atuavam na internet, atraindo, aliciando, inclusive, mulheres menores de 18 anos. No caso, aí são vários crimes cometidos, previstos, né? Exploração sexual de criança e adolescente, tráfico de mulheres, falsidade material e ideológica e também, Mariana, uso de documento falso. É a Operação Harém, que foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Polícia Internacional. Aqui na Band News FM a gente continua acompanhando esses e outros assuntos. Mariana, é com você. Boa noite. Boa noite, Arthur. Obrigada, hein? As tarifas de metrô e dos ônibus metropolitanos estão mais caras. A passagem de metrô agora custa R$ 4,10. Isso é um reajuste de 5,1%. E a integração com os ônibus agora custa R$ 4,40. O aumento na passagem do metrô pegou os usuários de surpresa. Reinaldo utiliza o transporte todos os dias e reclamou do novo preço. Reajuste para a gente não teve, né? Agora para o metrô, ônibus, pesa e muito no final do mês, né? A tarifa de integração do metrô com os ônibus segue a regra de cobrar o maior valor, ou seja, de R$ 4,40. É o mesmo preço praticado pelos ônibus aqui de Salvador. A gente fica pegando ônibus sempre aglomerado, cheio demais. O ônibus não tem uma infraestrutura que eles prometeram, que é o ar-condicionado, ônibus limpo, asseado. Devido à epidemia, era para ter mais rigor e fiscalização em relação a isso com as empresas, né? Bárbara vai para o trabalho todo dia de metrô e reclamou do reajuste. O desemprego é muito alto, não é o momento mesmo. O último aumento de preço na tarifa do metrô de Salvador havia sido em março do ano passado, quando o valor passou de R$ 3,70 para R$ 3,90. As linhas de ônibus metropolitanos, que são regulamentadas pela Agerba, também sofreram reajuste. O valor foi definido de acordo com a área de circulação. E a seguir, operação da Polícia Federal combate fraudes na Previdência Social aqui na Bahia.
A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da operação que combate fraudes em benefícios da Previdência Social. A investigação mostra que o grupo já fraudou mais de 10 milhões de reais. Os agentes da Polícia Federal cumpriram um mandado de busca na cidade de Dias Dávila, que fica na região metropolitana de Salvador. A ação faz parte da segunda fase da Operação Nocivum, que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha acusada de fraudar benefícios da Previdência Social na Bahia. Foram apreendidos documentos, um celular e um HD. A primeira fase da operação aconteceu no mês passado, no dia 12 de março, quando foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão aqui na capital baiana e em Camaçari. À época, a estimativa da Polícia Federal era de que o valor arrecadado pela quadrilha fosse de 2 milhões de reais. Agora, a nova estimativa é de que o valor ultrapasse os 10 milhões. Segundo as investigações, aproximadamente 100 benefícios foram fraudados. As ações da quadrilha envolvem falsificação de documentos usados pelo INSS para comprovar a exposição de trabalhadores a produtos químicos e ruídos. Os envolvidos responderão por associação criminosa, uso de documento falso, falsificação de documento público, com penas que somadas, estelionato previdenciário, com penas que somadas podem chegar a mais de 25 anos de prisão. Apesar da crise econômica e do desemprego, o setor de imóveis está crescendo na Bahia. No ano passado, quase 20 mil corretores entraram no mercado. A porta de oportunidades está aberta no mercado imobiliário e essas duas irmãs de Salvador aproveitaram o momento. Recentemente, elas criaram uma empresa de corretagem e arquitetura no bairro da Pituba. A gente enxergou que essa necessidade das pessoas ia passar a ser cada vez mais constante. Hoje a procura é maior e a necessidade de reformar esses imóveis também é maior. Com um nome que sugere mudanças, a empresa reflete uma fase de transformações na vida de Carolina. Apesar de ser formada em direito, foi no setor imobiliário que ela encontrou estabilidade financeira. Eu fiz pós em Direito Imobiliário, hoje eu estou me formando em Design de Interiores e eu consigo agregar conhecimento à profissão de corretora. E isso me possibilita um bom retorno financeiro. Então eu me qualifico para poder prestar um serviço de excelência para o cliente. Enquanto vários setores ainda patinam e 14 milhões de brasileiros procuram emprego, o mercado de imóveis segue na contramão da crise desde a segunda metade do ano passado. E em 2021, as vendas devem crescer 35%. O home office também chegou no interior, então a exigência por mais quartos tornou-se uma coisa frequente. Pessoas que moravam no apartamento agora migram, querem residir numa casa. Então tudo isso impacta. E pessoas que têm o dom de estudar para conhecer os produtos imobiliários se identificam e, consequentemente, o mercado cresce. No ano passado, quase 20 mil corretores entraram no mercado. Isso significa que, em plena pandemia, a geração de emprego no setor foi 2 vezes maior que a média dos últimos 10 anos. E esses profissionais contam com um grande aliado em tempos de distanciamento social. Esse trabalho desenvolvido através de rede social chegou com mais força para todas as pessoas. Então, eu consegui realmente alavancar um número significativo de vendas depois de atuar principalmente pela internet. E daqui a pouco, narrador e comentarista que foram afastados do trabalho após falarem que os cabelos das jogadoras do Bahia eram exóticos, pedem desculpas.
Começou agora há pouco a partida entre Bahia e Guabirá pela Copa Sul-Americana no estádio de Pituaçu. O tricolor recebe o time boliviano pela segunda rodada do torneio internacional. No primeiro jogo, na semana passada, o Bahia empatou em 1-1 com o Montevideo City e precisa crescer na competição. Como apenas uma equipe de cada grupo se classifica, o triunfo contra os bolivianos é fundamental para o tricolor. E o Vitória entra em campo amanhã no Barradão contra o Vitória da Conquista. Quem traz os detalhes da partida é a repórter Milene Rios. A equipe encerrou hoje no Barradão a preparação para o jogo. O técnico Rodrigo Chagas pode ter dor de cabeça com desfalques. Guilherme Rende, Marcelo Alves e Fernando Neto não jogam. E ainda Cedric, Pedrinho e Raul Prata são dúvidas para o jogo. Com 7 pontos, o Vitória é o vice-lanterna do Campeonato Baiano. Porém, tem 3 jogos a menos do que a maioria dos times. E para se classificar sem depender de ninguém, precisa vencer os próximos 3 jogos, que serão os últimos dessa fase classificatória. A começar pela partida contra o Conquista, amanhã à noite no Barradão. A gente sabe que esse é um jogo para a gente que é final de Copa do Mundo, é um jogo de suma importância para nos dar a possibilidade de estar aí na classificação para o Campeonato Baiano. E o Band Cidade termina aqui. Você pode rever as reportagens no canal do YouTube da Band Bahia, nesse endereço que está aparecendo aí na sua tela, youtube.com/Band Bahia Oficial. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.